Compartilhem aí. Então, antes da gente começar, falar do meu plano o meu programa, né? O programa Metas, né? Nós vamos abrir uma turma agora em maio. Lembra, são 10 metas de estudo com simulados programados, 750 questões objetivas comentadas, 40 questões discursivas corrigidas individualmente, tudo bem? 10 peças práticas também corrigidas individualmente, tá bom, meus amigos? É isso aí. Então, aproveitem, entra lá, tá com um precinho especial aí, digam que me amam e que me adoram e que querem ser meus alunos, que vocês vão ter um desconto. Mentira, mentira, mentira! Mas, beleza. Vamos começar aqui as nossas conversas. Homem crime, seus criminosos! Beleza! Pessoal, olha só. Ai, meu Deus do céu. Professor, do que você vai falar hoje? Nós vamos falar, professora. Nós vamos continuar o estudo sobre culpa. Já falamos um pouco sobre culpa. Vamos seguir o estudo da culpa no direito penal. Já estudamos a culpa, já vimos aí algumas informações. Agora vamos seguir em algumas outras informações que pode parecer fácil. Ai, professor, é fácil isso aí. Fala de imputação objetiva, professor. Fala de não sei o quê. E o cara às vezes não sabe o básico, né? Tem que voltar aqui no básicozão, lembrar as situações da culpa para você não errar o que é fácil. Se você não errar o que é fácil, você já tem meio caminho andado. Beleza. Então, vamos lá. Estamos subindo sim. Estamos subindo pro YouTube. Fala, Kelícia. Obrigado, meu amor. Obrigado. Então, olha só, meus amigos, vocês se lembram o que é culpa? A culpa é a quebra de um dever objetivo de cuidado. Isso é culpa. É a quebra do dever objetivo de cuidado. A culpa é a quebra do dever objetivo de cuidado que se dá por imprudência, negligência, imperícia. E aí nós vimos a estrutura da culpa, vimos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Legal. Hoje a gente vai fazer uma comparaçãozinha rápida aqui. Não é algo que vocês provavelmente já sabem. Professor, qual é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Se você falar foda-se e fudeu, você é um retardado mental. Por quê? Porque você aprendeu com outro professor retardado mental, que fui eu mesmo, que ensinava assim. E o que acontece é o seguinte, pessoal. Professor, tem problema de eu estudar dolo eventual como foda-se, culpa consciente como fudeu e fudeu? Não tem problema quando você vai fazer uma prova objetiva, tá, meus amigos? Não tem problema quando você for fazer uma prova objetiva. Agora, meus queridos amigos, meus monstrinhos, se você for fazer uma prova discursiva, se você for fazer uma prova discursiva, aí não. Se você for fazer uma prova discursiva, aí não. Beleza? Então, numa prova discursiva, o que você tem que saber sobre dolo eventual e culpa consciente? Meus amigos, vamos lá, meus queridos amigos. Olha só, primeiro, travou? Me falem aí se travou. Travou? Voltou? Opa. Legal? Tá aí? Beleza. Então, dolo eventual e culpa consciente. O que você tem que lembrar? Ambos há previsibilidade objetiva. O que é a previsibilidade objetiva, meus amigos? A previsibilidade objetiva é a possibilidade de prever o resultado. Ou seja, o resultado é previsível. Ou seja, há a possibilidade de uma pessoa de mediana inteligência prever aquele resultado. Então, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, há previsibilidade objetiva. Então, isso que você tem que colocar numa questão discursiva. Se cair lá, discorra sobre a culpa consciente e o dolo eventual. Aí tu vai botar na prova discursiva. Ai, o dolo eventual é um foda-se e a culpa consciente aí fudeu. Aí você vai passar, né, na prova discursiva. Lembrando que em Pernambuco a prova discursiva será sobre penal, processo penal. Então você tem que ficar ligado aí. Você sabe me dizer então? Então estrutura legalzinho aí seu conhecimento. Tanto no dolo eventual existe o segundo passo, que é a previsão. Porque uma coisa é a previsibilidade, ou seja, a possibilidade de algo ser previsto. Em sendo possível a previsão, ela pode ocorrer ou não. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente ocorre a efetiva previsão. Ou seja, o sujeito prevê que o resultado é possível, ele é sério, ele pode ocorrer. Então, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, há efetiva previsão. Então, olha só, exemplo de falta de previsibilidade.
exemplo de falta de previsibilidade. Olha só, vocês sabem que houve um tremor de terras lá em Minas Gerais. Houve um tremor de terra em Minas Gerais, mas isso é praticamente imprevisível, né? O terremoto no Brasil, tá? A gente sabe que pode acontecer, mas a chance é 1 em 1 bilhão, não é? Aí aconteceu lá. E aí então você leva a sua sogra para passar uns dias naquela sua casa que você construiu, né? E aí você deixa ela lá na casa, tem um tremor de terra, a casa cai em cima da sua sogra. Olha como Deus é bom. Então, olha só, isso é absolutamente imprevisível, não é razoável que isso aconteça, não é previsível que isso aconteça. Entenderam? Compreenderam? Então isso é previsibilidade e não previsibilidade. Agora, o que é previsibilidade? A previsibilidade é algo que pode acontecer razoavelmente, ou seja, aquilo é previsível, né? Então, por exemplo, é previsível que se eu deixar minha filha de 1 ano sozinha no apartamento, ela vai dar merda, né? Ela está aprendendo a andar, mexendo nas coisas, né? Então, se eu deixar minha filha, é previsível o que pode acontecer. Em sendo previsível, vem o segundo passo. Sendo previsível, que é básico, né? Se não tem previsibilidade, não tem crime. Em sendo previsível, houve previsão, o agente previu o resultado, ou seja, ele antecipou como possível o resultado, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, a resposta é sim. Há previsão nas duas situações, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, ele considera sério e possível que possa acontecer. Ele considera sério e possível que possa acontecer. A diferença, então, no dolo eventual é que ele assume o risco. Então, há previsibilidade, há previsão e ele assume o risco, ou seja, ele aceita que o resultado ocorra. Ou seja, ele diz para o resultado, foda-se. Na culpa consciente, então, ocorre uma outra coisa. Na culpa consciente, ele não aceita o resultado. Mas em ambos há previsibilidade e previsão. A diferença, então, e por isso que é muito difícil na prática você determinar se a dolo eventual ou culpa consciente, é a questão, então, de assumir o risco ou não assumir o risco. É sempre muito difícil, na prática, você determinar. Então, vocês vão se lembrar daquela situação que aconteceu aqui em Brasília, que eu já dei esse exemplo, né? O sujeito vinha ali pela ponte JK. Quem não conhece a ponte JK, é uma ponte que liga... Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar no Google aqui. A chamada terceira ponte, ou ponte JK, né? Ponte JK. Uma ponte muito bonita que existe aqui em Brasília. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ponte JK. Tá aqui, quem não é de Brasília vai se lembrar de ter visto na televisão essa ponte aqui. Já viram ou não? Essa é a ponte JK. Então, o cara vinha por essa ponte JK a uma velocidade muito acima da média, que acho que na época era 60 km por hora, e aí ele vinha aqui nessa ponte JK, deixa eu abrir uma ponte JK aqui para você olhar legal. Então ele vinha aqui nessa ponte JK, ele vinha aqui a 140 km por hora. Era 60, presta atenção. Ele vinha aqui a 160. Uá, caralho e tal. Ele tinha bebido uma cerveja e tal, então ele estava sob efeito de álcool. E aí, quando ele passava nessa ponte aqui, infelizmente ocorreu uma tragédia. Ele causou um acidente e matou 3 mulheres que estavam em outro veículo. Beleza? Aí, beleza. O que aconteceu aqui? Esse cara, dizem que ele estava fazendo pega, também não acho que isso não ficou comprovado e tal. Mas o fato é que esse cara foi autuado pelo delegado da área, que salvo engano aqui deve ser a 10ª DP, né, do Lago Sul. Então ele foi autuado em flagrante pelo delegado lá por homicídio doloso. Então o delegado entendeu que houve... Nessa situação aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês enxergarem. O que o delegado entendeu então? O delegado entendeu que houve previsibilidade, houve previsão e houve a assunção, ou seja, ele aceitou o resultado. Beleza? Então isso que o delegado entendeu. Quando isso foi para o Ministério Público acompanhou o posicionamento do delegado e disse assim, não, de fato, houve previsibilidade, houve previsão, houve aceitação e ele disse para o resultado, foda-se. Então o promotor entendeu que é dolo eventual. Muito bem, o juiz lá do Tribunal do Júri, quando ele foi, por ocasião da sentença de pronúncia, todo mundo sabe o que é a sentença de pronúncia, não sabe? Todo mundo sabe que é a sentença de pronúncia. Por ocasião da sentença de pronúncia, o juiz de direito, então, da vara do Tribunal do Júri de Brasília, ele compreendeu também que o sujeito teve previsibilidade,
ele teve previsão, ele aceitou o resultado, ele disse foda-se para o resultado. Houve então um recurso ao tribunal dessa decisão do juiz e o tribunal então é composto por 3 desembargadores. A relatora foi a doutora Sandra de Santos, que é a esposa do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Então a desembargadora Sandra de Santos, ela entendeu que houve previsibilidade, houve previsão, mas segundo ela não houve aceitação do resultado, para ela houve culpa consciente. Muito bem, eram 3 desembargadores, um desembargador não a acompanhou e outro desembargador a acompanhou, ficou 2-1, então foi considerado que ele cometeu um crime culposo. Nesse caso, como ele estava na direção de veículo automotor, um crime de homicídio culposo no trânsito, então ele já cumpriu inclusive a pena, já foi colocado em liberdade. Bom, eu não estou aqui discutindo se a decisão foi certa ou se foi errada, eu só estou dizendo, eu só quero dar com esse exemplo que existe uma dificuldade muito grande prática em se determinar o que é dolo eventual e o que é culpa consciente, beleza? Na prática é muito difícil, mas você pode, depois eu vou até mostrar um gráfico aqui, eu não sei nem se eu coloquei, mas se eu não coloquei, eu mostro de outra forma aqui para vocês. É muito difícil, sim, é muito difícil a gente determinar dolo eventual e culpa consciente na prática, mas teoricamente, se te perguntarem na prova qual é a diferença, você tem que citar esses elementos aí necessariamente, tá bom? Beleza, meus amigos? Agora, uma outra coisa que você pode citar também numa prova discursiva, lá em Pernambuco, se cair algo assim, olha que bonito, o que você pode falar sobre dolo eventual e culpa consciente? O que você pode falar? Olha só que interessante, você pode falar isso aqui, olha, é a questão do resultado primário e resultado secundário. Está aqui resultado primário e resultado secundário. No dolo eventual, deixa eu aproximar aqui, beleza. Então você tem o resultado secundário e o resultado primário, o resultado inicial. Como é que funciona isso aqui? Como é que a doutrina explica essa situação lá nos crimes, no dolo eventual e na culpa consciente? Presta atenção, meus amigos. Uma coisa que você tem que observar, e você pode citar isso também lá na sua prova, né, é que quando a gente está falando em dolo eventual, dolo em geral, né, a gente está falando em 2 níveis. Antes de falar desse gráfico aqui, deixa eu mostrar um outro gráfico aqui para você. Então, você tem que pensar que o resultado ele pode se dar em 2 níveis. Um nível intelectual e um nível emocional. Tanto no dolo eventual, anotem o que eu estou falando aqui. Anote que isso vai mudar a sua vida. Você não vê isso em livro de doutrina, a não ser que você tenha estudado várias doutrinas e chegue a uma conclusão que eu estou aqui mastigando e te entregando. Estou entregando na sua boquinha, assim, mastigadinho já. Bem assim, amassado e batido no liquidificador. Para você colocar na sua prova discursiva e o cara que for corrigir sua prova discursiva falar: caralho, véi! O cara é foda mesmo, véi! Então, olha só. O resultado... Então, quando a gente está falando de dolo eventual e culpa consciente, a gente está falando de um resultado secundário, e esse resultado secundário se dá no nível intelectual e no nível emocional. Anotaram isso? Então, deixa eu explicar aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar o gráfico aqui. Então, você tem 2 resultados. Um resultado inicial, calma, um resultado inicial e um resultado secundário. Vou dar o exemplo. Resultado inicial, presta atenção, resultado inicial. Meu resultado inicial, o que eu busco, ou seja, meu resultado primário é chegar mais cedo em casa. Esse é meu resultado inicial, chegar mais cedo em casa. Existe um resultado secundário que é uma consequência desse meu resultado inicial, ok? Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, não necessariamente esse resultado inicial ele é criminoso. O grande problema do dolo eventual e na culpa consciente é no resultado secundário. Então o sujeito bebeu, olha só, presta atenção, você não vai ver isso em livro de doutrina, hein? Presta atenção. O sujeito bebeu e acelera o carro. O resultado inicial que ele busca é se divertir. O resultado inicial ou primário que ele busca, eu vou mudar aqui primário, inicial para primário, porque na verdade não é inicial, aqui é resultado primário, ok? Primário, pode ser inicial também, mas primário dá mais a ideia do que eu quero. O resultado primário é o cara chegar mais cedo em casa. O resultado primário é curtir o carro dele. Como resultado secundário, nós temos o acidente que matou as mulheres. Então presta atenção.
Como resultado secundário, nós temos o acidente que matou as mulheres. Em relação a esse resultado secundário, é que eu posso ter dolo eventual e culpa consciente, tudo bem? Então, o resultado primário, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, em regra, ele é neutro ou ele nem é negativo, ok? O resultado primário é sentir os ventos no cabelo. Muito bem, beleza. Esse resultado secundário, então, meus queridos, ele pode se dar em um nível intelectual e em um nível emocional. Ele vai ocorrer sempre nos dois. Então, existem dois aspectos desse resultado secundário. O nível intelectual e o nível emocional. Existem esses dois níveis que você deve observar. Tudo bem? Até aqui tranquilo, meus amigos? Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo, caralho! Beleza. Aí, resultado secundário, nível intelectual, nível emocional. Tranquilo, meus amigos? Tranquilo? Legal. Então, vamos lá. Dentro desse resultado secundário, presta atenção, dentro desse resultado secundário, no dolo eventual, então vamos analisar esse resultado secundário no dolo eventual. Vou aumentar aqui, para que você enxergue bonitinho aqui, beleza? Vamos lá. Olha aqui. Dentro do resultado secundário no dolo eventual, nós temos o nível intelectual e o nível emocional, tá vendo aqui? Da mesma forma. No nível intelectual, o dolo eventual, o sujeito leva a sério e possível o resultado. Ele diz o resultado pode acontecer. Esse é o nível intelectual. No nível emocional, ele aceita o resultado. Então, o nível intelectual, ele leva a sério e possível o resultado. No nível emocional, ele aceita o resultado. Então é correto dizer que a diferença do dolo eventual e culpa consciente não está no nível intelectual, ele está no nível emocional. Ou seja, como emocionalmente aquele sujeito se relaciona com o resultado secundário. Então, preste atenção aqui. Professor, e como é que seria isso então na culpa? Na culpa, olha só, na culpa consciente. O nível intelectual, ele leva a sério e possível resultado, é igualzinho no dolo eventual. É igualzinho. Só que no nível emocional, ele não aceita o resultado. Vocês estão enxergando, então, que a diferença, vou passar aqui, olha, a diferença do dolo eventual e da culpa consciente se dá no nível emocional e não no nível intelectual. Então, como que emocionalmente, psicologicamente, ele se coloca em relação a esse resultado, não intelectualmente. Intelectualmente, nos dois ele leva a sério. Então, a situação é tão complicada que o dolo eventual e a culpa consciente, eles são idênticos no seu nível intelectual. Eles só são diferentes no nível emocional. E aí, por isso que a identificação é muito difícil, porque você tem que identificar o nível emocional desse agente em relação ao resultado. E se ele não exteriorizar isso, se ele mantiver aquilo dentro do seu coração, você tem que buscar elementos que estão circundantes a essa situação para tentar identificar o nível emocional dele. Por isso é muito difícil a prova do dolo eventual. E aí, na dúvida, aplica-se a culpa consciente, em dúbio pro réu. Olha só que interessante então, meus amigos. Olha só que interessante. A desembargadora Sandra de Santos, ela descreve assim seu voto. Eu vou interpretar o voto da Sandra de Santos de acordo com o que eu ensinei aqui. Ela diz mais ou menos assim: no nível intelectual, é certo que ao acelerar o carro a uma velocidade não permitida e sob o estado de álcool, nem se disse que ele estava embriagado, mas que ele estava sob o estado de álcool, ele leva a sério e possível resultado. Mas no nível emocional ela diz, eu não posso dizer que ela aceita o resultado. Olha só, ela diz, eu não posso dizer que ele aceita o resultado. Por quê? Porque senão eu estaria dizendo que emocionalmente ele também queria a própria morte. Então, na opinião dela, o acidente em que ele se envolveu, emocionalmente, ele não estava indiferente e nem aceitava aquele resultado. Para ela, ele não aceitava aquele resultado, porque aceitar aquele resultado, que levaria ao dolo eventual, seria uma forma de aceitar a sua própria morte.
Então, no nível emocional, então, segundo a desembargadora, ele não atingiu o nível emocional de aceitar a própria morte. Então, segundo ela, não haveria dolo eventual. Professor, o que você acha? Eu acho inteligente. O que ela disse, é claro, é inteligente. Mas se a gente for seguir o que ela está dizendo, não existe mais dolo eventual. Não existe mais. Por quê? Por que não existe mais dolo eventual em crimes de trânsito, estou dizendo? Legal? Por que não existe mais dolo eventual em crimes de trânsito se a gente for seguir o que a doutora Sandra de Santos? Porque, claro, se eu me envolvo em acidente, a não ser que eu queira me matar mesmo, né? Aí sim, se eu quiser me matar, só se eu quiser me matar, que vai ser dolo eventual, não me parece adequado. Mas, enfim, olha só que interessante. Inclusive, meus amigos, numa prova discursiva, você pode citar esse exemplo de Brasília. Pode citar, porque é do jeito que eu estou te falando. Se você quiser dar um Google aí, para dar uma olhada no caso, né, para se inteirar, essa é a situação. Essa é a situação. Legal? Meus amigos, então é isso. Qual é a diferença, se cair na sua prova discursiva? Qual é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente? Nós vimos então esse primeiro quadrinho que você deve citar. Contudo que te falar assim, qual é a diferença entre uma coisa ou outra, você começa a explanar pelo que são iguais, ou seja, pelo o que tem de identificação entre o dolo eventual e culpa consciente. Ambos têm previsibilidade objetiva, ambos têm previsão, só que a diferença é que no dolo eventual ele assume e na culpa consciente ele não assume o risco. Beleza? Não coloca foda-se fodeu na sua prova. A diferença também se dá no resultado secundário. No resultado secundário, então, você tem dois níveis, o nível intelectual e o nível emocional. Eles são iguais, idênticos no nível intelectual, mas no nível emocional eles são diferentes. Beleza? É isso. Legal? E, seguindo, a gente pode ter a situação, a gente sabe, né? A gente pode ter a situação em que o sujeito ele age com dolo ou ele age com culpa, mas o tipo penal ele pode prever, pode ocorrer em situações bem específicas que a lei imponha, uma punição mais severa à ocorrência de um determinado resultado. Então presta atenção. Pode ser que o cara queira X, olha só que eu vou falar aqui. Eu vou falar então dos crimes agravados pelo resultado. O que é o crime agravado do resultado? Pode ser que o resultado seja X, que se busca seja X, e o resultado efetivo seja X mais Y. X mais Y. Ou seja, pode ocorrer de numa situação o sujeito atingir um resultado e esse resultado ir além daquele atingido por ele. Como assim, professor? Seja mais claro. Bom, olha só. Quando a gente está falando de crimes agravados pelo resultado, a gente está falando então de... Deixa eu voltar aqui. A gente está falando então, quando a gente está falando de crimes agravados para o resultado. Então, crimes agravados pelo resultado. A gente está falando de duas possibilidades, presta atenção. Primeira possibilidade, letra A, anotem isso. A gente tem um fato antecedente, presta atenção. Veja bem, perceba bem. Fato antecedente, e esse fato antecedente ele pode ser por dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Então eu tenho um fato antecedente que é causado por dolo ou culpa. Beleza? Beleza. Então, essa é a primeira situação. Numa segunda situação, eu tenho então o fato consequente. Esse fato consequente, então, ele também pode ser por dolo ou culpa. Então você teria um fato antecedente por dolo ou culpa e você tem um fato consequente por dolo ou culpa. Então você pode ter as seguintes combinações aqui, olha só. Você pode ter dolo seguido de dolo, você pode ter dolo e culpa. Então você pode ter dolo seguido de dolo e pode ter dolo seguido de culpa. Você pode ter culpa seguida de dolo e você pode ter culpa seguida de culpa. Então você tem essas possibilidades dentro do arranjo dos fatos consequentes e dos fatos antecedentes e os fatos consequentes. Esses fatos consequentes, ou ele será, presta atenção, ou ele será uma agravante,
ou ele será uma qualificadora. Beleza? O fato antecedente é o tipo básico. O fato antecedente é o tipo básico. Então, o tipo básico você pode ter por dolo ou culpa, e o fato consequente, que é uma agravante ou uma qualificadora, você também pode ter por dolo ou culpa. E aí você pode ter todas essas combinações. Dolo antecedente com dolo consequente, dolo antecedente com culpa consequente, culpa antecedente com dolo consequente e culpa antecedente com culpa consequente. Então você tem todas essas possibilidades aí. E aí você ficaria mais ou menos dessa forma aqui, olha. Você ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Olha aí. Tá vendo? Então você teria dolo mais dolo, culpa mais culpa, culpa mais dolo e dolo mais culpa. Deixa eu aproximar para vocês enxergarem aqui. Estão enxergando? Legal. Então você tem dolo no antecedente com dolo no consequente, culpa no antecedente com culpa no consequente, culpa no antecedente com dolo no consequente, que se chama de préter-culpa. Legal? Préter-culpa, e dolo no antecedente, que com culpa no resultado agravador, que se chama préter-dolo, todos vocês conhecem. Então você tem essas possibilidades aí, dolo, dolo, culpa, 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 dolo, dolo, culpa. A culpa seguida de dolo, então, seria préter-culpa. O que significa isso, professor? Então, eu tenho todas essas possibilidades de agravar o resultado. Essa culpa e esse dolo ao lado direito do mais é sempre uma agravante ou uma qualificadora. Por isso que eu posso falar crimes qualificados pelo resultado, crimes agravados pelo resultado, que seria mais correto. Beleza? Beleza. Legal. Bom, dito isso, eu posso dar exemplos de cada uma dessas situações aí. Então eu posso ter dolo, dolo, eu posso ter dolo, culpa, eu posso ter culpa, 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 dolo e dolo, culpa. Beleza? Então, vamos pensar no primeiro exemplo, anotem aí. Dolo no antecedente e dolo no consequente. Então, seria o nosso primeiro exemplo. Dolo no antecedente e dolo no consequente. Legal? Eu quero lesionar uma pessoa. Dolo de lesão corporal. Eu quero lesionar uma pessoa. Dolo de lesão corporal. Quando eu analiso o tipo básico, causar lesões corporais ou a saúde da pessoa. É o que eu busco com a minha conduta. Para isso, então, eu furo os dois olhos dessa pessoa. Então, eu tenho o dolo de lesionar e existe uma agravante, existe uma situação que agrava a pena no 129, que é, deixa eu botar aqui, CP. Professor, muito cuidado aí de abrir o seu computador para não entrar logo no YouPorn. Então, 129. Vamos lá. Furou os dois olhos. Então, ele teve dolo no 129. Não é isso? Está aqui, lesão corporal. Não é isso? Então, ele teve dolo de lesão corporal, ofender a integridade ou lesão. E aí a gente vai lá para o parágrafo 2º. Se resulta perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Seria uma qualificadora nesse caso. Então, eu teria um resultado agravado pelo resultado dolo-dolo. Eu teria um resultado agravado pelo resultado dolo-dolo. Então, na primeira situação, então, de crime agravado pelo resultado, eu teria a possibilidade de dolo-dolo. Só estou dando um exemplo. Dolo de lesão corporal. E o dolo na qualificadora aí, que seria tirar uma função, no caso, a visão dessa pessoa. Beleza? Então, tranquilo. É possível, então, dolo-dolo. É possível também, como nós vimos aqui, culpa-culpa. Então, nós teríamos culpa no antecedente e culpa no consequente. É possível? É possível. Tem nome para isso? Não, não tem nome. O que tem nome é culpa-dolo e dolo-culpa. Beleza? Então, você teria aí culpa mais culpa. Teria essa situação aí. Professor, como é que você pode vislumbrar uma situação em que o sujeito age com culpa no tipo básico e culpa no resultado agravador? Bom, artigo 250, crime de incêndio. Artigo 250, crime de incêndio. Artigo 250, parágrafo 2º, é o incêndio culposo. Artigo 250, parágrafo 2º. Vamos lá, professor. 250, parágrafo 2º.
Então tá aqui, olha, 250, parágrafo 2º. Então 250 é um incêndio, não é? 250 é um incêndio. Então, 250... Incêndio, causar incêndio, papapá. Beleza? É um crime de perigo. Parágrafo 2º. Blá, 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 blá. Se é culposo o incêndio, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, esse é o tipo culposo do incêndio. Ok? Esse é o culposo do incêndio. Beleza? Ah, professor, legal. Agora, o sujeito pode cometer um incêndio culposo, não pode? Pode, professor. Professor, e aí ele causa esse incêndio culposo e as pessoas morrem. E aí, professor? E a gente vai lá para o 258, olha só. O 258, voltando aqui, 258, ele diz o seguinte: se o crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é babá. Se resulta morte, babá. Aplica-se a pena combinada a homicídio culposo, aumenta-se de 1/3. Aplica-se a pena combinada a homicídio culposo, aumenta de 1/3. Então, olha só, se o crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa... se o fato resulta lesão corporal e se o fato resulta morte. Então presta atenção, monstros. Eu tenho o incêndio culposo. E tenho a morte ou a lesão culposa. É possível, então, culpa. Ai, professor, eu não sabia disso. Pô, agora você sabe, seu monstro. Legal. Professor, então também tem culpa e dolo? Tem. É a chamada préter culpa, ou crime préter culposo. Onde é que eu vou enxergar isso, professor? Você vai enxergar isso lá, por exemplo, na lei de trânsito, lei 9.503, onde você tem a lesão corporal culposa no trânsito, ou homicídio culposo no trânsito, que é o tipo básico. Causar lesão corporal culposa no trânsito. Atropelar alguém e causar lesão dessa pessoa. Artigo 303. Beleza? Aí, o indivíduo, o rinoceronte, foge do local. O inseto foge do local. E se ele fugir do local, ele responde então por uma agravante prevista no 302. Então você tem culpa, lesão corporal ou homicídio, e foge do local, gerando uma agravante. Então você tem culpa seguido de dolo, que gera a préter culpa. Beleza. E o crime préter doloso, professor? O crime préter doloso é aquele que você sabe desde a 5ª série. A dolo no antecedente e culpa no consequente. Professor, qual desses aí que vai admitir a tentativa? Me diga. Qual desses aí que vai admitir a tentativa? Só dolo. Só dolo vai admitir a tentativa. Culpa não dá, culpa dolo não dá, dolo culpa não dá. O crime préter doloso, a gente sabe, como regra, não admite tentativa. Como regra, a gente sabe que lá no aborto existe uma exceção, segundo a doutrina. Mas dolo, culpa dolo, culpa seriam essas possibilidades. Dessas possibilidades, só dolo admitiria a tentativa. Então essas são as possibilidades de crime agravado pelo resultado. Professor, adorei. Beleza? Então, pessoal, olha só. A minha intenção aqui é te alimentar de informações para que... olha só, vamos supor que caia lá na sua prova para falar sobre a tentativa, na prova discursiva. Fale sobre a possibilidade de tentativa no crime préter doloso. E aí, como introdução, você explica, você demonstra conhecimento. O crime préter doloso é uma forma de crime agravado pelo resultado, que também pode se dar na forma dolo, culpa, daí você bota todas as posições. São 4, né? Dolo, culpa, dolo e culpa. Em todas essas situações, salvo dolo, não se admite tentativa. Aí, você vai, cara, é uma outra prova. Você está demonstrando. Quando o cara vai ler a prova, vai falar: caraca,
Lúcio Valente, véi. Poxa, véi, esse cara é Lúcio Valente. Aí, entendeu? Então, é isso que você precisa demonstrar. Legal? Pessoal, não tem essa informação no seu material, joga essa informação. Não adianta nada você assistir a aula aqui e aprendi, o professor falou. Não adianta, tem que colocar lá no seu material, monstro. Tem que botar lá no seu material. Beleza? Isso aí tem que enriquecer o seu material. Tudo que você for fazer, questões, qualquer dica que você vira assim no Facebook, no Instagram, se você não sabe se é algo novo, aquilo tem que ser roubado e colocado no seu material. É por isso que o meu amigo Zuc fala do Zucderno. O que é o Zucderno? Não adianta você assistir a aula e não anotar isso em algum lugar, que você precisa revisar isso, daqui a pouco você esquece. Eu dou aula dessa merda, esqueço. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar sempre revisando, senão você vai esquecer. Isso tem que estar no material de revisão, que você vai estar sempre olhando, sempre revisando. Beleza? Então, hoje nós falamos um pouquinho mais sobre a estrutura da culpa e falamos também dos crimes pré-ter-dolosos. Na verdade, falamos dos crimes agravados pelo resultado. Legal? Eu sei que não é o que eu falei, pode ser que não seja novidade para todo mundo, mas sempre vai agregar alguma coisa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca, nunca, nunca subestime uma aula ou uma informação. Porque sempre aquela informação ela pode te agregar alguma coisa. Sempre veja alguma coisa que pode ser útil naquela informação. Beleza, meus amigos? Olha só, então terminamos por aqui. Beijinho para vocês. Deus abençoe vocês, tá bom? Beleza, beleza. Quem tá aí hoje? Quem tá aí hoje? Quem tá aí? Valeu, de nada, Rafael. Seja bem-vindo. Lix, obrigado. Alessa, Felipe, valeu, moleque. Dani, sempre aí também. João Luiz. Beleza. Kelícia. É isso. Milena, Augusto, beleza. Meus amigos, então, se vocês tiverem interesse, tanto no meu e-book de Direito Penal, Parte Geral Especial, como no programa de metas, manda um e-mail pra gente, tá? vsdelegado.meta@gmail.com vsdelegado@gmail.com Não, vsdelegado.meta@gmail.com. Também entre no meu site, vocêdelegado.com.br, tá bom? Voltem aos estudos. Shaila. Voltem aos estudos e força para vocês, tá bom? Muita energia aí. Lembrando que ontem eu tava conversando com um amigo que trabalhou comigo, hoje ele é juiz federal, cara. Muito legal, assim. Eu sempre converso com esses caras porque eu acho que sempre tem alguma coisa assim. Porque assim, teve uma prova que ele estava aprovado aqui já para delegado, aí teve uma prova, cara, que ele reprovou na prova, ele estava em primeiro lugar, presta atenção, velho. O cara estava em primeiro lugar e foi reprovado na oral, cara. Ele estava em primeiro lugar, reprovaram o cara na oral. E ele fala assim, não entendo, assim, não me quiseram lá, entendeu? Assim, não tinha outra explicação, fui bem, respondi tudo, com consciência, tava, cara, voando baixo, entendeu? Então me reprovaram na oral. Eu não sei, não me quiseram lá, não me quiseram, me selecionaram, me excluíram, né? Não me quiseram lá. E hoje ele é juiz federal. Então assim, ele falou, cara, eu passei assim... Ele falou, cara, reprovei na prova oral. Eu tinha certeza que eu tinha passado. E aí, quando saiu o resultado que eu reprovei, eu tinha direito de recorrer, eu não recorri, cara. Porque me reprovaram assim, tipo, me deram 0 em algumas coisas. Então ele falou, cara, o que eu fiz, cara? Um dia, velho, eu sentei, meu irmão, chorei pra caralho, mandei todo mundo tomar no cu, chutei o armário, fiquei puto pra caralho. Um dia, no outro dia eu tava estudando. É isso. No outro dia o cara tava estudando. Ficou puto um dia, xingou todo mundo, entendeu? Deu soco no armário, entendeu? Comeu chocolate pra cacete. No outro dia tava estudando. Deu um dia só pra dar aquela descarregada, entendeu? E no outro dia tava estudando. Então, galera, é isso. Então não tem jeito, cara. É até passar. Beleza, meus irmãos? Beijinho pra vocês. Fiquem com